Ok, então estamos reunidos com muita alegria mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Dessa vez nós estamos nas nossas casas, né, em virtude de uma questão de saúde. A gente está com o coronavírus e, por precaução, as autoridades do nosso país e de outros países recomendaram e até fizeram decretos para que a gente evitasse reuniões com aglomeração de pessoas. E como a gente faz reuniões com muita gente dentro do ambiente do espiritismo, do movimento espírita, a gente está seguindo a recomendação, colocando a saúde em primeiro lugar. E hoje o nosso estudo ele é 100% pelo Hangout Meet do Google, né, a ferramenta que nos ajuda muito a aproximar os nossos corações e até nesse momento de isolamento que a gente está tendo, a gente se sentir um pertinho do outro e dar aquela força de irmão. Então hoje a gente vai ver o tema da parábola dos dois filhos na vinha. É uma parábola bem curta. Eu confesso que eu não lembrava dessa parábola. Eu acho que eu li assim bem por cima. E é uma parábola para mim bem desconhecida. Ela é bem desconhecida. A gente vai ver hoje, dia 17 de março, e também no dia 24, quando a gente vai ter a questão do dever de casa, né? Então a gente está aqui reunido, a gente já tem 15 pessoas, isso é muito importante. Vou passar a palavra para as coordenadoras do estudo de hoje, que são Marisa, lá de Goiás, e Elisângela, nossa querida Elis, do Ceará. Então, colegas, fiquem à vontade para vocês conduzirem. Vocês vão me dando o toque para eu ir passando os slides aqui e a gente vai comentando à medida que os slides forem sendo passados, ok? Então, câmbio é com vocês. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Então, nossa, eu tava com muita saudade já de vocês, viu? Uma alegria por retornar agora. A Elisa acabou de entrar. Bom, então, a nossa parada. Vocês já fizeram a prece? Eu acho que porque. Ainda não. Ah, então. Vamos iniciar com a prece, né? Gente, eu vou pedir pro André. Você faz para nós, André? Faço. Todos prontos? Todos me ouvem? Eu não tenho feedback de ninguém. Ok. Sim, tá Então, certo. vamos fechar os olhos. Dizer, Jesus, obrigado por mais uma terça-feira estarmos estudando o Teu Evangelho. Obrigado por podermos ter instrumentos para poder nos encontrar, mesmo com o desafio que estamos passando com a quarentena do coronavírus. Sabemos que nada acontece sem a permissão do Teu Pai, nosso Pai, e que Tu estás no comando do nosso orbe, dando as instruções necessárias e a força para que passamos por esse momento com lucidez e com tranquilidade. Obrigado por essa oportunidade e nos intui para que, fortalecidos, ainda que fisicamente distantes, possamos nos lembrar de que assim seja. Na verdade, eu tinha me recordado que a Elis colocou um vídeo, acho que é de uma música, mas aí a gente usa para a prece final. Então, vamos para a leitura ali da perícope, né? Aí, olha esse link aí, mas depois a gente usa para a prece final, então, tá? A Elisa entrou, eu quero ver se ela quer comentar esses primeiros slides que ela inseriu. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Elisa. Sim. Bem, eu achei muito bacana a ideia de colocar a música para o final, Marisa, mas vai aqui o meu protesto, porque acho que estudo sem André e a sua voz e as canções não tem graça, né? Se ele puder, claro.
Então a gente escuta depois, vinha de luz. E a gente colocou a imagem lá no início, de Jesus na representação de uma igreja evangélica que é dos Santos Últimos Dias. Eu acho muito bacana as imagens deles, vocês conhecem, né? E aqui trouxemos o trechinho do Emmanuel, as parábolas do Evangelho, são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde uma árvore de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E acredito que nós estamos vivendo isso hoje, tendo o prazer de desfrutar desse florescer das parábolas e que a gente espera que floresça também em nós. Então, vamos adiante. Oi, alguém poderia ler para nós aí a parábola, né, a passagem que está em Mateus, capítulo 21, nosso estudo de hoje, a parábola dos dois filhos na vinha, Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Alguém poderia ler para nós? Como sugestão, a gente pode ir fazendo o revezamento e lendo na ordem alfabética, como a gente costuma fazer. Então, o Alexandre poderia começar e ir passando por cada um. Tá bom. Tá, joia, pessoal. Posso ler sim. Obrigado. Parábola dos dois filhos na vinha. Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Mas, que vos parece? Um homem tem dois filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Em resposta, ele disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Dizem: o primeiro. Jesus lhes diz: Amém vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederam no reino de Deus. Pois João veio até vós, no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. Eli, você quer comentar a diferença com a passagem da Bíblia de Jerusalém, que você tinha comentado comigo? Porque como eu estou viajando, pessoal, acabei não tendo aqui o acesso à Bíblia de Jerusalém e eu não estava conseguindo abrir do Drive. Mas aí eles tinham feito uma verificação da diferença. Só um minuto, tá? É porque eu tô resolvendo aqui um problema do trabalho ao mesmo tempo. Ah, tá. Que a gente não tá de quarentena. Tá complicado. Mas, enfim, eu tinha colocado só o trecho do Haroldo porque a diferença é muito pequena, é esse comentário, né? Aqui no Haroldo ele coloca que eles se arrependeram. E na Bíblia de Jerusalém, na tradução do Haroldo, que eles foram pegos pelo remorso. Então a diferença é bem pequena. É só essa palavra mesmo. O restante tá tal qual e a meu olhar. E esse trecho não está em outros evangelhos. Não sei se alguém já comentou isso. Só está apenas em Mateus. Isso, a gente tem também, né? Então a diferença acaba ficando só com essas duas palavras, o arrependimento e o remorso. Inclusive, em um dos slides a gente vai falar, o Emmanuel vai trazer uma diferença entre arrependimento e remorso, como não sendo na interpretação, principalmente espírita, a mesma coisa, né? Nós sabemos que não é. Então acho que nós podemos seguir, se alguém quiser tiver, ou se alguém pretender comentar alguma coisa da passagem. Só um breve comentário. É interessante como essa passagem, né, Mateus, ele tem esse hábito não de necessariamente seguir uma ordem cronológica dos fatos, mas agregar perícopes segundo uma determinada temática.
E é interessante como essa temática ela tem estreita relação com a que a gente estudou no estudo passado, né? E, Porque ele vai pegar e vai falar de João, né? Ele vai falar do arrependimento, né? E João Batista, arrependimento, todas essas foram questões que a gente debateu bastante nos últimos 2 estudos. inclusive, nós vamos ver mais adiante o Champlin também fazer uma relação com as três, a anterior, essa, e a que virá ainda. Alguém quer comentar? Só uma coisinha rápida, assim, a questão de estar só em Mateus, esse diálogo de Jesus deve ser exatamente com os fariseus, saduceus, enfim, né, com os judeus, que é o público que Mateus cuida, né, em termos do evangelho. Talvez por isso só conste nele. Paulo, parece assim, a gente pega na sequência, né? Então, assim, a perícope anterior tinha aquela questão da autoridade, eles fazem uma pergunta a Jesus, Jesus dá uma resposta fazendo outra pergunta, e a coisa meio que fica no ar. O que eu imagino, não sei se os comentadores vão falar isso, é que logo na sequência Jesus aproveitou, né? Ele disse assim, nem eu vos digo com que autoridade faça essas coisas, deve ter ficado aquele silêncio, e ele disse assim, mas o que vos parece? Ele lança uma outra questão para eles. Que a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver com a obediência, a desobediência, deles terem sido chamados, né, mas não terem assumido de fato uma vivência da lei. Então talvez tenha sido uma sequência de diálogo, é possível. Uma coisinha que eu queria frisar é a palavra arrepender, que a gente vai ver que tem a questão do remorso, do arrependimento, isso é importante, é que em Haroldo, na nota do rodapé que ele coloca assim, literalmente ele bota arrepender-se, sentir remorso, sentir pesar. Né? Então, assim, fica essas como sinônimos. Né? Eu fui ver no grego como está lá e eu lembrei daquela passagem que a gente viu, que quando João dizia assim, arrependei-vos, né? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E Pastorino frisou bem isso. Quando João falava isso no grego, a palavra é metanoia, que é o quê? Mudar de mentalidade. A palavrinha que aparece aqui ela é parecida, tem esse meta também, que tem a ver com mudança, com a palavrinha que a gente vê, metamorfose, né? A lagarta passa pela metamorfose e vira uma borboleta, é uma mudança. Ela começa com meta também, só que é metexis, é outra coisa lá. Então, assim, é uma mudança, segundo o que eu vi no dicionário aqui grego, de emoções. É interessante isso, porque lá em João era mudança de mentalidade, aqui vai mais para sentir um pesar, assim, é uma coisa mais de sentimento, sabe? Mas são duas mudanças interiores, são duas mudanças no processo interior. Era só esse detalhezinho. São duas forças interessantes, né, João? Da mente e do sentimento, né? Porque o pesar vai mais para o sentir. A palavrinha grega aqui vai mais para o sentimento. E aquela primeira lá de João no batismo era mais assim, mudem a mentalidade de vocês. Ele não falava muito em sentimento. Interessante, uma complementa a outra, né? Câmbio. Verdade. Então, acho que a gente pode seguir, né? Momento Diegovski. É hora de quê, galera? Porque É hora do onde, quando, quem, o quê, de quê, por quê? eu já ia dizer que você estava atrasado. Isso aí. Isso aí, Diego. Nossa, matei a saudade agora. Ô, Elias, você gostaria de comentar esses primeiros slides da parábola? Marisa, são trechos iniciais, né, que a gente fez recorte só para comentar o conceito de parábola. A maioria de vocês já conhece, então é só resumo geral. E aí, como o Diego já está expert em parábola também, que a gente já fez vários estudos, e ele já fez uma explanação enorme sobre, e se ele quiser comentar no final, também fica à vontade. Mas aí a gente pode ler e ir comentando os trechinhos. As pessoas podem ler, não tem problema. Vamos lendo e aí a gente complementa, né? Só eu não, né? O pessoal todo tá expert em parábolas. Aí, vê um texto aí grandinho e a próxima pessoa pra ler é André Gaioso.
combina com ele o tamanho do texto. Vamos lá. Combina com ele a velocidade. Ah, Rocha! Vamos lá. Vou ler em velocidade inversamente proporcional ao do cara que está nessa foto aí. Vamos lá. Parábola. O exame das ocorrências do termo parábola no Novo Testamento nos revela que, embora esses livros tenham sido redigidos em grego koiné, os redatores expressaram seu pensamento segundo categorias do mundo hebraico. O termo utilizado é grego, mas o pano de fundo cultural é hebraico. Assim, poderíamos substituir todos os vocábulos parabolé do Novo Testamento pelo substantivo hebreu marshal, sem prejuízo. A raiz verbal MSHL, com o sentido de comparar a ser ou tornar-se comparável ou tornar-se comparável a ser ou tornar-se semelhante a, ocorre 16 vezes na Bíblia hebraica. Uma vez examinados os dois vocábulos, marshal e parabolé, é preciso salientar que eles não se correspondem de modo exato. Na verdade, o termo hebraico é muito amplo. Então, eu acho esse aqui um texto espetacular. Esse de Haroldo, ele se complementa bastante com... qual é mesmo o nome da... Jerônimo. É Jerônimo, né? Que comenta também. E assim, basicamente, a coisa que mais distingue o sentido da palavra parabolé para machal é que machal, ele se aplica a toda e qualquer forma de figuração linguística, né? Linguagem figurada em geral. Enquanto que parábola, ela tem um sentido de algo que está paralelo ao que está sendo contado, né? Já vem do próprio nome, né? Parábola, né? Parábola. Paralelo, algo que vem ali em paralelo a algo. Então, nesse sentido, a parábola, ela tem essencialmente o objetivo de ilustrar um determinado ensinamento. Enquanto que, em machal, o ensinamento em si é a própria parábola, né? Então, assim, são algumas pequenas diferenças, mas que permitem que a gente considere expressões idiomáticas como sendo machal, uma pequena frase como sendo machal, assim como uma grande história como sendo machal. Então, se a gente considerar apenas o sentido grego de parábola, de uma história que ilustra, a gente tem um determinado número de parábolas ao longo do Novo Testamento, mas se a gente utiliza o termo machal, a gente vai encontrar muito mais. Vocês querem complementar aí? Alguém? Não, show de bola. Esse é meu coordenador. Acho que é isso aí. Se eu falar alguma coisa, eu vou estragar. Pode seguir. Muito bem, seguindo então aqui a lista dos nossos internautas, o próximo é o nosso Senhor EAD Evangelização. Valeu, cara. Tá no alfabético, é? Ei, Paula não fez, viu? Mas ele tá EAD, ele tá EAD. É a sequência. Não vem Ah, não. tudo com EAD, é? Com essas mutretagens aí, não. Não, mas Tudo com EAD, gente, é? eu tô seguindo aqui a ordem. Ah, é D, é verdade, D sou eu. EAD é educação. Eu tô com outro nome aqui aberto. Eita, na verdade eu sou o próximo, né? É, Depois de André vem eu. É porque assim, meu nome ele vem lá pra cima na lista, sabe? Aí depois vem a EAD. Então vamos lá. Parábola. Eu leio aqui. O machal hebraico e o mathá, sei lá, aramaico designavam mesmo o judaico pós-bíblico, sem que se possa fazer um quadro esquemático. Toda sorte de figuragem, de linguagem figurada. Parábola, comparação, alegoria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, dito enigmático, pseudônimo, símbolo, figura de ficção, um exemplo, motivo, argumentação, apologia, objeção, piada. Seria impor às parábolas de Jesus uma norma estranha, querer forçá-las a entrarem no quadro das categorias da retórica grega, certo?
Então é mais ou menos isso que eu falei, né? Machal, a parábola no sentido grego, ela envolve muito mais coisa. Inclusive, olha aí, símbolos, apelido, piada, coisas assim do tipo, né? Dito enigmático. Eu acho que a lição que fica, talvez para complementar, é que, como o termo é muito amplo, todo o evangelho pode ser interpretado como uma parábola, como um texto que, se a gente se aprofundar, a gente vai identificar os símbolos, identificar as lições. Não só aqueles que são intitulados parábola, né? Daí porque, assim, até é bom falar nisso, que muita gente critica Emmanuel, que Emmanuel faz isso, essa atividade de retirar elementos, várias passagens de Jesus, do Evangelho, e fazer essa interpretação mais simbólica, trazendo para o conhecimento dessas figuras de linguagem e trazendo para o contexto atual também. Na verdade, ele está fazendo o que Jesus nos propôs, né? Lá na parábola do semeador, quando Jesus narra a parábola e logo depois faz a própria interpretação, Jesus nos ensinando a interpretar. Então, todo evangelho é uma grande parábola que está disponível para que a gente interprete ele. É verdade, assim, com exceção daquelas pequenas passagens, como por exemplo Lucas vai querer anotar, né, de contexto histórico, de cunho histórico, que Lucas vai, tipo um historiador mesmo, acadêmico, vai colocando a data, vai colocando quem era o rei, etc., que são realmente dados não figurados, mas são narrações de cunho histórico. Grande parte do conteúdo do Novo Testamento, e sobretudo do Antigo Testamento, como alguém comentou aí no bate-papo, é um machal, né? É linguagem figurada. Então, de fato, tirando as partes de registro histórico, fica dentro do machal. A Bíblia é um conjunto de livros que tem símbolos assim, à torta e à direito. Não falta símbolo, não falta coisa enigmática, não falta provérbio, enfim. Não é um livro de tratado de universidade, né? É preciso sempre entender isso, que você tem que ler a Bíblia de uma forma mais literária e não de uma forma academicista. Câmbio? É isso daí. Então, acho que nós podemos seguir. Né? Ah, tem mais esse daqui ainda. Quem que é o próximo? Agora sim é a de evangelização. E eu até sugeriria que ele lesse esse e o próximo slide, porque os próximos dois ainda falam sobre parábola, né? Então, é esse aqui com a irmã Aila, né? O reino de Deus só pode ser lido através de uma simbologia. Assim, a parábola não era facilmente compreendida. O desenvolvimento da compreensão das parábolas se dá através da sensibilidade. Aila Pinheiro, parábolas rabínicas e as parábolas de Jesus. Já falei o seguinte. Se ninguém tiver nada para comentar, alguém quer comentar, Maria? Oi, você quer comentar, Liz? Pode ser. Gente, eu estou aqui, mas infelizmente estou tendo que resolver aqui um problema. Mas enfim, vai dar certo, estamos juntos. Esse trecho a gente colocou mais no sentido de lembrar sempre o que a gente já sabe em relação ao olhar, de ir além, a sensibilidade, a esse exercício da espiritualidade no exame da parábola, já que ela vem desse contexto hebraico, que tem multifacetas, multifacetados, tem vários contextos. Então, muito mais do que fazer uma transliteração ou tentar compreender as palavras, tem um sentido espiritual profundo. E essa parábola de hoje também tem um sentido espiritual profundo, parecido com outras parábolas que Jesus nos conta. E aí, não vou dar o spoiler antes de terminar o estudo, mas é uma parábola que ela também choca bastante os hebreus. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Mas vamos lá, vamos para frente.
Pessoal, eu queria fazer um comentário, por favor. Ah, pois façam. Ah, pois faça, foi bom. Escuta, gente, quando em outros estudos a gente viu que por que é que Jesus lhes falava em parábolas, né? Ele pegava o contexto daquele povo, da sociedade, da cultura daquele povo, para justamente tornar inteligível as parábolas. Ele pegava elementos da cultura, do dia a dia do povo. Então, agora eu estou meio confuso aqui, né? O desenvolvimento da compreensão das parábolas se dá através da sensibilidade, concordo. Mas eu não acho assim que a parábola não era facilmente compreendida naquela época. Eu acho que hoje sim, a gente precisa da sensibilidade, mas a época de Jesus ele usava a parábola justamente porque era que fazia parte do contexto cultural daquele povo. Vocês concordam com isso? Acham que eu estou viajando demais? Alexandre, veja só, eu entendo da seguinte forma, tá? Talvez havia um entendimento assim, mais fácil, só que da superficialidade, às vezes, que Jesus estava falando. Né? Porque como a mensagem do Cristo é uma mensagem espiritual, então o alcance dessa mensagem era um alcance que não se dava entre o povo em geral. Né? Mas os discípulos é que talvez tivessem essa capacidade, até tem um momento em que Jesus diz para ele que para eles ele não falava por parábolas. Né? Então, o pessoal ficava muito no campo, talvez, material do que Jesus utilizava para contar as parábolas. Né? Então, acho que nesse sentido que a irmã Aila fala aqui, porque realmente o alcance espiritual, esse é complicado mesmo. Até hoje a gente tem, às vezes, alguma dificuldade. É isso mesmo. Eu acho, Alexandre e Paulo, que havia uma identificação nítida, né? Eles se identificavam com as narrações feitas por Jesus nas parábolas. Falavam do dia a dia, do cotidiano deles. Certamente abria essa identificação muito forte. Agora, a compreensão, como a irmã Ila está aqui falando, até os discípulos tinham dificuldade, né, de entender. E Jesus, como o Paulo falou, lembrou bem da passagem aí, que Jesus precisou muitas vezes decodificar, né, algumas dessas parábolas, porque consistiam símbolos muito interessantes representando a vida e a evolução humana. Então a gente está nessa busca, né? Paulo Ismael, obrigado. Abriu mais a compreensão da coisa aqui, porque muito embora as parábolas fizessem parte do contexto cultural daquela época, havia necessidade de compreensão, de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito obrigado. Peguei agora a ideia. Obrigado. E assim, também eu lembro que a gente já estudou parábolas anteriormente e a gente viu que realmente por ser uma história, por ser esse tipo de coisa, não tinha esse compromisso com a verdade, né? Então Jesus muitas vezes ele se utilizava de elementos hiperbólicos, exagerando mesmo, e a galera ficava bem confusa com isso. Então também, mesmo utilizando do contexto deles, ainda, como Jesus queria passar um ensinamento muito mais profundo, ainda gerava grandes confusões. Câmbio. Só uma coisinha, assim, para dar um exemplo prático, ó. Vamos entender. Parábola seria a historinha, né? Vamos resumir assim, parábola em historinha. A historinha que Jesus conta é fácil de entender. Ó, eu sei o que são dois filhos, eu sei o que é um senhor da vinha. Todo mundo lá sabia. Eu sei o que é uma vinha. Eu entendi que um não quis ir trabalhar, que o outro quis trabalhar. A historinha todo mundo entende. Agora, o que está por trás da historinha, a lição moral, aí nem todo mundo entendia. Um exemplo bem básico disso. Uma criança chega para o pai e para a mãe e diz assim: papai, como é que eu nasci? Jesus fala assim: o reino de Deus se assemelha a... Aí eu, como pai, poderia dizer assim: minha filha, o nascimento de uma criança se assemelha a... o papai pegar uma sementezinha de melancia e vai lá na terra
e coloca uma sementinha na terra lá dentro, escondida, e ela passa um tempo escondida e de repente surge um pezinho de melancia. A criança, minha filha, vai entender. Ela conhece a semente de melancia, ela conhece a terra e ela entende que se eu esconder lá dentro, ela já viu crescendo. Agora, ela não entende nada de cromossomo, ela não entende nada de gametas, ela não entende nada de fusão de cromossomos. Essa é a parte final da história, entendeu? A historinha ela entendeu, mas a lição científica, filosófica por trás, pouquíssimas pessoas iriam entender. Acho que é mais ou menos isso. Câmbio. Bem, Isso aí, Clay então. Champlin aqui. Lacrou, João. É isso mesmo. Na verdade, o contexto ali é que tem, vamos dizer assim, daquele que tem um conhecimento maior, o respeito para aquele que sabe menos, né? A forma de colocar de uma forma que você possa buscar dentro de você aquela resposta através da reflexão. Por isso que a Ilha fala que necessita da sensibilidade. É a sensibilidade de você se reconhecer naquela historinha, a sensibilidade de reconhecer o seu erro. Porque essa parábola, logo em seguida, vamos dizer assim, essa exemplificação de Jesus lá, exemplificando a autoridade dele, quase que volta contando uma historinha, já que eles não conseguiram responder a pergunta. Conta aquela historinha para eles se identificarem nelas. Qual deles eles eram dos filhos? Aqueles que negavam, vamos dizer assim, o conhecimento de João Batista como vindo de Deus, né, para reconhecimento de Jesus. Eles são o exemplo dessa parábola para ser reconhecido nessa historinha. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de reconhecer os nossos erros, mas através das nossas reflexões, sobretudo daquele que quer ensinar sem constranger. Câmbio. É isso aí, Israel. Agora eu vou pedir pro Paulo ler e nós vamos ter que correr um pouquinho, porque senão acho que não vai dar tempo, pessoal. Vou Ler achar pra 9 gente, minutos. Paulo. Leio. Não é mesmo, já são 8h20, eu tenho O menino tá todo mundo Champlin. no conforto do celular. Gente, a gente começou Cada mais, dia a gente hoje. começou mais tarde. A gente pode ir até umas 9h30 tranquilo, beleza? Vamos lá. Champlin. Parábola. Nesta parábola, Jesus constrange os líderes religiosos a admitirem sua própria culpa, porquanto eles eram como o filho que mostrou a intenção de servir, mas que jamais pôs a intenção em obras. Na parábola que se segue, a dos lavradores maus, Jesus constrange as autoridades religiosas a declararem a sua própria punição. Bom, ele já está fazendo relação aqui com 3 parábolas, né? Na terceira parábola das bodas, Jesus mostrou que finalmente as autoridades religiosas seriam rejeitadas, que o seu sacerdócio lhe seria arrancado e que o reino dos céus, triunfante, seria entregue aos gentios. A primeira parábola se encontra somente em Mateus, mas as duas outras têm paralelos. A segunda, tanto em Marcos como em Lucas, e a terceira apenas em Lucas. Então, nós colocamos, porque é interessante observar como que Mateus vai colocando a construção ali da ideia, né? Vai alinhando a ideia. Então, ele coloca que nessa parábola Jesus está fazendo com que os próprios fariseus ali reconheçam, admitam a sua culpa, ou mostrando que eles têm a intenção, mas que não cumprem, né? Mostram a intenção, mas não cumprem. Aí depois vai vir uma próxima parábola que ainda será estudada, em que eles vão falar, que vai fazer com que eles declarem a sua culpa. Uma eles reconhecem, na outra eles declaram a sua punição, e na terceira vai dizer, olha, não tem mais jeito, vocês foram rejeitados, entendeu? É como se fosse uma construção ali de um ensinamento, do mais simples para as consequências mais drásticas, sabe? Se alguém quiser comentar, senão nós passamos para o próximo. Bom,
Acho que não, né? Passemos então para a próxima pessoa, seria Elis, se ela estiver podendo ler. Agora sim. Essa parábola também, só para fechar o slide anterior, ela se parece também muito com a parábola do filho pródigo. A gente vai ver isso. E o foco dela é a misericórdia, né? Por causa do contexto. Bom, trabalhar. Que o pai pedisse ao seu filho para ir trabalhar na vinha era natural. Que o filho recusasse a ir ofenderia a sensibilidade moral judaica. Esse era abertamente um filho desobediente. E desobediência era uma ofensa passível de punição. Mas falhar após a promessa de ir era pior do que não haver prometido. Esse filho violou a sua palavra para o seu próprio pai. O filho que recusava ir, mas se arrependia claramente, agia de forma melhor. Então, assim como a parábola do filho pródigo, a gente tem o pai e tem dois filhos, né? E tal qual um que faz a vontade do pai e o outro que não faz. Mas a gente vai ter diferença nesses filhos aqui, né? Na parábola do filho pródigo, a gente tem um filho que cometeu um erro e o outro que faz tudo certinho, por isso acha que é digno de honra, de herança, de respeito. E aqui é diferente. É um filho, são dois filhos, um que diz que não vai e faz à vontade, e o outro que diz que vai fazer e não faz. Como se fosse um filho que tivesse conhecimento e não faz porque não quer, e um filho que talvez não tenha tanto compromisso ou conhecimento, mas vai lá e faz as coisas que têm que serem feitas. Mas a lógica essencial é a mesma: o pai, o filho, e em torno disso, o compromisso e a misericórdia também. Eu acho interessante esse slide que lembra um pouco aqui do nosso interior do Brasil, né? Do Nordeste e do Brasil como um todo, assim, aquela questão de a palavra que você dá, ela tem peso de ouro. Então, muita gente diz assim, não precisa assinar papel, não precisa assinar contrato. Você dá a minha palavra que por ela você já atesta o seu valor ou não, né? Então, se uma pessoa quebra a palavra, ela é tida na sociedade assim do interior como sendo alguém a quem não se deve dar confiança. Pode assinar 300 mil papéis, mas se ela não tem palavra... Então, assim, isso era um contexto também naquela época, né? Num tempo em que a gente não tinha, como hoje, os cartórios, enfim, essas várias instituições que, para garantir que a gente vai cumprir os compromissos, né? Que realmente é preciso isso, já que a gente é muito desobediente. Você desse a palavra, meu amigo, ali já era a sua assinatura. Então, imagina, um filho dizer para o pai que vai e ele não cumpre a palavra, é uma desonra gigantesca. Câmbio? Isso que é interessante, João, porque no contexto histórico deles, nós estávamos falando da questão das parábolas, como isso fica compreensível para eles, para quem estava ouvindo ali, porque no contexto social, histórico ali deles, cultural, era aquilo que você colocou, a desonra, né? Então era uma ofensa, era tão grande a ofensa que poderia gerar até uma punição. E prometer e não cumprir era ainda pior, né? Então tinha essa questão da promessa. Então, ali, para os ouvintes, era algo impactante. Mas vamos seguir, então? Vamos lá. É realmente incrível como realmente tem semelhanças com a parábola do filho pródigo. Muito bom mesmo. A próxima pessoa na fila seria aqui o Ismael. Opa, então vamos. Vinha. No que, né? Vinha. Quando as uvas amadurecem, precisam ser colhidas rapidamente. Caso contrário, a colheita estará perdida. Comentário bíblico. Olha, pessoal, vou falar dessa questão aí da vinha. É porque eu até falei com o João hoje à tarde que eu pesquisei no dicionário bíblico tanto para trazer mais uma questão cultural, social da época. Eu pesquisei videira, uva, vinha, mas eu não encontrei muita coisa. Encontramos vinho, né? O que mais nós encontramos. E
Aí o João me mandou os slides de quando foi feito o estudo dos trabalhadores da vinha, e tinha esse slide só sobre a vinha. Eu imagino que o pessoal que fez o estudo também encontrou a mesma dificuldade que nós encontramos. Então, nós acrescentamos essa como uma curiosidade do trabalho relacionado com a vinha lá naquele tempo, né? No tempo de Jesus, que tinha que ser colhido rapidamente, para que depois nós possamos também fazer uma correlação com essa questão do pai que fala para o filho ir trabalhar na vinha, né? A questão dos frutos, a fim de que os frutos não se percam, a fim de que o trabalho seja desenvolvido, né? Mais um aspecto mais espiritual mesmo. Agora sim, eu acho que talvez alguma analogia que possa ser feita é no trabalho que se faz até hoje na produção de vinho, porque a coisa ainda é muito manual por um motivo, né? Tipo, você não pode ter uma máquina chegando assim para colher as uvas, né? A uva, ela é um fruto muito requintado, né? Ela exige um cuidado, um tato humano, né? Você precisa colher a uva no tempo certo, porque se passar do tempo ela pode fermentar. Eu acredito que com as olivas exista uma relação parecida, né? Porque olivas que são colhidas durante o sol, né? Se você machucar a oliva e o sol incidir sobre ela, aí você também vai ter um índice de acidez que vai aumentar. Tem todo esse cuidado. É diferente de quando você vai plantar feijão. O feijão, ele tem 2 épocas de colher. Você pode colher o feijão verde, e aí o feijão verde geralmente você vende mais caro, né? Porque ele só você tem que colher numa determinada época, numa época certa, ou você pode deixar o feijão secar. E aí quando o feijão seca, você pode colher o feijão em qualquer época, porque ele já vai estar seco mesmo, sabe? E geralmente o seco é o que se comercializa mais, e por isso o verde é mais caro, porque o verde você só colhe numa determinada época. Então, mas com a uva não. A uva, se você deixar passar do tempo, ela vai começar a passar, vai amadurecer, vai estragar, vai aumentar o índice de acidez do vinho e tudo mais. Isso aí, Diego, e também achei interessante o que o Ismael falou, né? Se a pessoa que deixou de ir para o trabalho lá na vinha trouxe algum prejuízo, porque ele fala, né? Filho, vai trabalhar na vinha. E quantos já estão preparados para trabalhar na vinha e fala, vou. E aí você não vai. Às vezes nós ficamos com aquela visão de que o prejuízo é só em relação a nós. Ah, retardei a minha evolução ali naquela oportunidade, perdi aquela oportunidade em relação a mim. Em relação apenas a nós, não. E em relação ao trabalho que deixou de ser realizado. E em relação ao trabalho que o trabalho que foi atrasado, né? Ou seja, a colheita que ficou perdida, que poderia ter sido realizado naquele momento, né? Realmente, uma interpretação bem interessante, o Ismael e Diego. E se alguém mais quiser comentar... Essa questão também, assim, que linka aí, assim, o comprometimento mesmo, né? Porque quando o senhor da vinha, ele te contrata, na verdade, você tem a responsabilidade do comparecimento, né? Que ele espera lá, porque a colheita vai depender de você. Então, se você falou que ia e não vai, que nem falou assim, vai ter o prejuízo. E aquele que às vezes disse que não vinha e compareceu, esse aí ele não contava com ele, né? Ele não se comprometeu, mas ele, né? Então, o pior é aquele que se comprometeu, que ele veio na posição lá de sumo sacerdote, ou de um ancião, ou um doutor da lei, e chega na hora, ele dá um passo atrás, né? E outra coisa que a gente tem que destacar também é que Jesus também não passa a mão na pessoa não, né? Ele vai perguntar, cadê? Amém vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederam no reino de Deus. Mas com certeza tem pessoas que precederam esses, porque são as pessoas que desde o início disseram sim, vou trabalhar, né? E de fato foi trabalhar. Então assim, não é que não tenha prejuízo. Se você tem assim uma coisa toda organizada e de repente você chega de improviso, opa, eu vou ajudar também. Às vezes essa situação pode vir a atrapalhar um pouco, mas claro que o prejuízo
não vai ser tão grande quanto de uma pessoa que diz que vai e no final das contas nem dá satisfação, sabe? Mas enfim, só reflexão. Só uma coisinha aí, Paulo agora falando, a questão da vinha, né, é o exemplo, é o nosso trabalho no dia a dia. Então, quando eu me nego a seguir as leis de Deus, né, e dar um exemplo, eu deixo também de influenciar as pessoas que às vezes, através do meu exemplo, poderia também se melhorar se elas fizessem. Então, por exemplo, a gente foi chamado para vinho, dessa vez, inclusive com o instrumental do Espiritismo, né, para poder a gente despertar mais. E a pergunta é, né, a gente está aí, a pergunta individual, a gente está fazendo o trabalho que deveria ser feito, então fica aí a reflexão. Tá bom? Verdade. Podemos seguir, né? Quem é o próximo? A próxima é a Larissa, que tá aí do lado de Ismael. Arrependimento. Como, né? Arrepender-se, sentir remorso, sentir pesar, Haroldo Dutra. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este é a energia que precede o esforço regenerador. Emmanuel, Consolador, questão 8. Então, nós colocamos esse slide justamente por isso, porque o Haroldo traz esse arrependimento, o arrependimento como meio que como sinônimo ali, como se ela tivesse um texto como sinônimo, arrependimento, remorso e pesar. E aí a gente lembrava que o Emmanuel tinha comentado alguma coisa sobre isso, e aí ele faz essa separação, né? E o remorso prepara para o arrependimento, e o arrependimento é o que traz esse aspecto regenerador. Aí lembra muito o que o João colocou no início, né? Esse arrependimento como mudança de mentalidade, algo que regenera, né? Exatamente, assim, sim, é só mais ou menos repetir, mas o Emmanuel é sensacional, né? Como sempre, assim, ele é sintético e consegue resumir em uma linhazinha tudo que a gente fica aqui passando horas. Não tem como você ter uma mudança de mentalidade apertando um botão. Não é assim, eu conheci o Evangelho hoje, alguém me falou que Jesus é assim, eu vou mudar. Pum, do nada. Não, você tem que sentir alguma coisa. Emmanuel fala que religião é o sentimento. Religião verdadeira é sentimento divino. Então, assim, essa conexão com o aspecto espiritual da vida, você escolher uma religião para você seguir, seja qual for, seguir a cristã, seguir islamismo, judaísmo, enfim, qualquer código moral, dependendo da sua cultura, das suas características, pressupõe, se você for realmente um fiel legítimo e sincero, pressupõe um sentimento. Eu me senti tocado pela mensagem de Jesus. Eu, João, quando estava começando a estudar textos de filosofia, textos de religião, li vários livros sagrados de outras religiões, mas aquele livro que mais me tocou a ponto de eu ficar emocionado e chorar copiosamente foi o Evangelho do Cristo. Sem desmerecer as outras religiões, sem desmerecer a Torá ou desmerecer o pensamento de Buda, enfim, Lao Tse. Mas se você não tem esse sentimento tocado, você não tem como diz o Emmanuel, força para mudar a sua mentalidade, porque é muito difícil. A gente, nas emoções, é mais fácil de ter mudança. Hoje eu estou aqui sereno e, de repente, alguém canta uma música belíssima, André Gaioso canta uma música na prece final, começa a chorar. Então, eu mudei meu estado de humor. É fácil mudar as emoções, por isso que é o primeiro caminho. O primeiro caminho para uma mudança é aquilo que é mais fácil, é a nossa sensibilidade para o que vem de fora. Aí quando a gente tem uma sensibilidade, poxa, essa música me tocou, a palestra de Haroldo me fez chorar, depois que você é tocado, você diz, caramba, eu vou tentar mudar. Então essa energia que ficou no seu coração, essa emoção, esse congresso que você foi, o seminário do NEP, essa emoção vai ser a força para você mudar uma coisa que é muito difícil, que é o quê? Padrão de pensamento. A gente não muda padrão de pensamento de uma hora para outra.
A gente muda assim, às vezes é opinião, porque fulaninho falou, mas um padrão de pensamento que está enraizado ali, muitas vezes durante encarnações, várias e várias encarnações, para você mudar realmente, ter a metanoia, que é transmentalização, demora. Não é rápido assim como a emoção. Por isso que faz sentido pedagogicamente primeiro vir um remorso pela emoção, e você chorar, e você confessar o que você fez de errado. Depois você muda o seu pensamento para preparar a regeneração, ou como diria Kardec, naquela tríade, né, de arrependimento, expiação, reparação, preparar uma reparação. É a parte final do processo. Então, Emmanuel aqui é didaticamente perfeito. E a pergunta 182 é justamente assim. O remorso é uma punição? Se era uma punição. E ele fala, não, é o que prepara para o arrependimento. Se bem que a Joana de Ângeles tem um texto que ela vai falar de diferentes formas de arrependimento. Tem um arrependimento que realmente te faz elevar-se, né? Faz com que a pessoa se eleve, mas tem um arrependimento que faz com que a pessoa decaia. Então, nós vamos acrescentar o texto também no Dever de Casa para que nós possamos comentar um pouco mais aprofundado. Ok, muito bom. Eu gostaria de falar. Pois não? Estão me ouvindo? Regina, pois não, Regina. Do que sério. Porque eu estou aqui, assim, tentativa, num exemplo que a gente vê essas características dessa tríade que o João acabou de colocar ainda há pouco, né? Que o Emmanuel trabalha também nisso aí. Se pensarmos lá na reencarnação de Segismundo, tinha todo um processo de proposta de reconciliação. Então, ele foi chamado, foi preparado no mundo espiritual para vir para a vinha do Senhor, ou seja, para reencarnar, para realizar o seu processo, né, de evolução e de resgate com o casal. E o que a gente viu? Os pais já tinham vindo antes, a Raquel e o Adelino, também com o propósito de receber aquele espírito como filho. E diante de todo o planejamento que a espiritualidade fez, que foi assim, bastante complexo, nós vimos que o Sigismundo, depois de toda a demanda que a espiritualidade fez, de encontro através do desprendimento com os futuros pais, o Sigismundo entra em depressão e quase que põe a perder o planejamento reencarnatório. E a gente vê muitos espíritos que têm os abortos espontâneos e que podem estar justamente recuando diante o convite de vir para a vinha do Senhor para a reencarnação. Então, a gente vê assim, né, que é um trabalho por demais complexo desta preparação para que essa vinha do Senhor para cada um de nós possa se realizar e com todos os recursos que se tem. O convite é feito, né? Jesus tem chamado para a vinha com frequência. E o problema, a questão do reencarne de Sigismundo, a gente vai perceber que já existia a proposta da reparação. Então, ele tinha medo de falhar quando chegasse o momento mesmo de estar com adversários, né? Que adversário no sentido, alguém que ele matou e teve todo aquele processo complexo, né? De adultério, etc. e tal. Então, a gente vê esse processo com clareza no reencarne de Sigismundo. É isso. Muito bom, Regina. Isso aí, acho que nós podemos seguir, né, pro próximo. Ok, então o próximo seria Próximo é quem? Israel. E eu mesmo. Amém. Transliteração do vocábulo hebraico.
Trata-se de um adjetivo verbal, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo a transliteração para o grego. Haroldo Dutra Dias. Essa é uma nota de rodapé que está lá logo após o texto, né, no Novo Testamento, e é só para reforçar que é uma expressão para dar uma ênfase, né, para confirmar aquilo que está sendo dito, que será dito. Acho que nós já abordamos várias vezes, né, em outros estudos, já foi abordado. Já, e tem até inclusive, só rapidinho, uma expressão aqui nordestina, né? Diego uma vez falou que assim, tem muita coisa do interior do Nordeste que a gente remete a esses tempos antigos da Bíblia, né? E de fato é verdade. A gente tem uma expressão aqui no Nordeste, quando a gente fala alguma coisa e quer dizer que a coisa é verdadeira, a gente fala assim, de rocha. De rocha é de rocha. Rocha como sendo o exemplo de algo sólido, algo que você pode confiar, algo que não vai se destruir facilmente. Então é algo que se dá uma garantia. Então essa expressão para os hebreus, né, da época tem a ver com essa questão de solidez também. Então assim, eles estavam dizendo, de rocha, pode acreditar que isso aqui que eu estou dizendo é verdade. Né? Então de rocha eu vos digo. E aí vem a lição. Né? É bem comum aqui no Nordeste, no interior, eu quando era criança, adolescente, escutava isso. E eu lembrei quando eu fui ver a tradução do Amém, e tinha essa expressão assim, algo que tem a ver com solidez, né? Algo concreto. Eu me lembrei do nosso de rocha. Então, a gente deve ser um monte de hebreu reencarnado aqui no interior, no calor, lembrando do deserto, e enfim. Estamos tudo aí no espiritismo, nas igrejas evangélicas e tentando se melhorar dessa vez. Câmbio. Agora esse de rocha aí eu acho que é mais atual, viu? Eu não sei se tem a ver com cultura hebraica, não. Não. Parece um slang bem adolescente. Não, cara, mas assim, não é daqui do Nordeste, do interior, não precisa também ser a década de 70, de 60, entendeu? Na verdade, Nós somos... Fala aí, na Paulo. verdade, essa expressão aí, eu acho que é mais urbana. É uma expressão mais urbana, de juventude, né, de rocha e tal. Eu, pelo menos, me lembro de usar bastante isso aí na minha adolescência e tal. Pô, eu era um garoto urbano, né? Tá bom, eu lembro no sertão, mas enfim, o significado é esse, beleza? É uma coisa sólida. Vamos lá. A gente entendeu, tudo bem. Próxima pessoa seria então a Júlia. Oi, desculpa. Caminho da justiça. Expressão idiomática bíblica, muito utilizada pelos fariseus para expressar a conformidade do caráter e da vida de um homem à Torá. Haroldo Dutra. Significa um reto modo de vida. Comentário bíblico Atos 15. Hoje, para nós, no sentido geral, é esse reto modo de vida, né? Para eles, seria a vida conforme, o padrão de vida conforme a Torá. Mas não deixa de ser para nós também um reto modo de vida. Mas aí nós vamos ter que entrar na questão do o que seria um reto modo de vida para nós hoje, né? Um reto modo de vida para nós hoje. Hoje nós temos um modelo, né? Que é Cristo. Então, para eles, até então, ali eles se apegavam à Torá, no contexto histórico da época. E, de certa forma, a Torá esperava por um Messias. Então, isso seria o caminho da justiça, que hoje também os ensinamentos do Cristo são as leis divinas. Então, é nós nos conformarmos com os ensinamentos da lei divina. Nos adequarmos à lei divina. Só uma coisinha para remeter um pouco ao encontro que a gente teve com qual é mesmo o nome? Hugo Borges, que ele é da comunidade judaica, né, do messiânico, e interessante que ele falava que
a religião, ela não só estava assim muito presente na cultura judaica ao ponto de que política, religião, leis, justiça, né? Tudo está ali presente na sociedade, mas que a manifestação religiosa do judeu em si é uma manifestação na vida dele, sabe? Então, assim, tudo na vida do judeu, as regras de conduta, tudo são expressão da sua religiosidade. Porque a expressão da sua religiosidade se manifesta no dia a dia, em ações pragmáticas. Então, assim, é uma conduta religiosa muito pragmática. Então, o caráter da vida, né, a vida de um homem, a Torá, o reto modo de vida, é muito interessante isso, porque tem a ver com a maneira como ele vive, e a maneira como ele vive tem a ver com a forma como ele incorpora a religiosidade na vida dele. Tudo está associado. Com certeza, Diego. Interessante mesmo. A gente teve, só interrompendo. Nós também precisamos fazer isso, né? O nosso objetivo também. Só que hoje está para além do que eles consideravam, né? Da Torá. O nosso está hoje para além da Torá. O que é? Alguém ia comentar? A gente chegou aqui uma participante, né? Ayla. Seja bem-vinda, Ayla. A gente está vendo um estudo sobre a parábola dos 2 filhos na vinha. Você pode acompanhar aí os slides pela tela, tá certo? A Ayla que faz parte do nosso presencial e é daqui de João Pessoa também. Então, só isso. Só para notificar a chegada de Ayla. Câmbio. Vamos seguindo. O próximo aí é Ayla, né? Ou a Maiara. Já... Eu acho que é você, Marisa. Ah, é porque eu não apareço pra mim. Então tá, eu vou ler. 2 filhos. Nas outras parábolas, sempre o mais velho ou os primeiros chamados são os desobedientes e rebeldes. E os mais moços ou segundos chamados são os melhores, como no filho pródigo, no banquete de núpcias, nos trabalhadores da vinha. Paulo diz o mesmo quando afirma que os judeus foram chamados primeiro e depois que não vieram, apesar de terem dito sim, o chamado foi feito aos gentios. Pastorinho. Olha, eu estava até conversando com o João mais cedo, né, sobre essa questão aqui, porque na realidade o que o Pastorinho está fazendo, ele está trazendo um argumento aqui em razão de um problema com os manuscritos, uma divergência entre os manuscritos. Nós vamos ver que no texto, como está colocado na Bíblia de Jerusalém e do Haroldo, em primeiro lugar, o Senhor, o Pai lá, vai mandar ir trabalhar na vinha, o primeiro filho vai dizer não vou, mas ele vai. Então, quando ele diz não vou, aparentemente, ali naquele primeiro momento, ele seria o desobediente, né? Só que depois ele vai. Então, ele é desobediente em termos de palavras, mas no comportamento ele foi trabalhar. Então, o primeiro, na verdade, não é o desobediente, ele é o obediente, né, no comportamento. E o segundo é que disse vou, mas não foi trabalhar. Então, olha só, o obediente é o primeiro, né? E aí o Pastorino e o Champlin também vai falar dessas divergências que tem em relação aos manuscritos mais antigos. E ele vai dizer que em alguns está invertido essa ordem. Alguns colocaram o que obedeceu em primeiro lugar e o desobediente em segundo lugar. Porque... Oi? Agora faz sentido, porque aqui eu tava com Larissa com a tradução da Bíblia do Peregrino e ela tá o contrário. A Bíblia do Peregrino errou a tradução. Agora faz sentido. Não, é porque eles devem ter adotado um manuscrito que está invertido. É verdade.
Aí o que acontece? Aí o pastorino vai falar assim, os estudiosos que querem adotar essa versão aí do peregrino, por exemplo, que o desobediente vem em primeiro lugar, um dos argumentos que eles usam, nós achamos muito interessante, é justamente o fato de que em várias outras passagens, onde há também 2 filhos, o desobediente vem em primeiro lugar. Então, o que acontece? Aí eles vão dizer que talvez esse seria um dos argumentos para que prevalecesse esse manuscrito onde o desobediente vem em primeiro lugar. E no texto que nós estamos estudando, na realidade, parece que é o desobediente quando ele diz assim, não, eu não vou. Mas depois ele se arrepende, né, e ele vai. Então, na realidade, em primeiro lugar, veio o obediente, na passagem que nós estamos estudando. Mas ele vai colocar aqui no filho pródigo, no banquete, nos trabalhadores da vinha, os primeiros que foram os chamados primeiros, eles foram desobedientes. E só o segundo é que seriam os melhores, na verdade. Ô Marisa. Oi. Esse desobediente, entre aspas, isso está em pastorino mesmo ou vocês colocaram? Não, tá entre aspas. Eu coloquei, tá do mesmo jeito. Ei, só um rápido comentário. É porque meu... fala, Paulo, aí depois eu falo. Não, porque assim, tá aí com o desobediente, entre aspas, então assim, porque você pode pegar os dois pontos de vista, né? Que, por exemplo, mesmo lá no filho pródigo, aquele filho que pediu herança, que foi e tal, ele acabou sendo aquele filho que veio cumprir depois, em sentimento, né, no interior, tudo que o pai queria. O outro filho, o segundo, ele permaneceu com o pai, mas tinha seus interesses. Mas o segundo, ao que parece, era o primogênito, não? Tinha nascido primeiro? Gente, o meu comentário tem um pouco a ver com isso. Quando o pastorino Porque fala... não é só assim, na narração, pelo que eu estou entendendo, o mais velho, né? é o mais velho nesse sentido. Primeiro no sentido de ser mais velho, né? Eu acho que eu estou entendendo assim, primogênito. Mas ele coloca mais velho ou os primeiros chamados. Tá, beleza. A classe é uma categoria. Um comentário que vai, acho que ajudar a clarificar isso um pouco. Quando ele fala os primeiros, não é um primeiro na ordem do texto. Ele está falando os primeiros, literalmente os que são chamados primeiros. Ou seja, no caso da parábola do filho pródigo, o mais velho. No caso do banquete de núpcias, os que são chamados primeiros. No caso dos trabalhadores da vinha, os que são chamados primeiros para o trabalho da vinha. Então, os primeiros chamados, ele não se aplica à parábola do filho pródigo. É só é verdade, o objeto tudo na próxima parábola, entendeu? E é interessante isso, porque assim, teoricamente, os que são chamados primeiros são aqueles que vão ter o maior direito, os que têm a maior estima da pessoa que está convidando. Assim como o mais velho, por uma relação de primogenitude, ele teoricamente é o que nasceu primeiro e é o que teria mais direitos quando o pai morresse. É o que vai suceder o pai quando o pai está ausente, é o que vai suceder o pai quando o pai morre, é o que vai herdar a terra, sabe? Então assim, quando ele joga o mais velho, é na relação de primogenitude, ou seja, aquele que teoricamente teria mais direitos, né, dentre os filhos, e os primeiros chamados são aqueles que são os mais considerados pela pessoa que é chamada. E Jesus meio que inverte essa ordem de valores, mostrando que mesmo o filho mais velho e mesmo os que são chamados primeiros, eles não têm o mesmo valor daqueles que são os mais novos e os outros, caso eles realmente tenham essa afinidade com as leis divinas, sabe? Ambio. O Diego, se eu entendi bem o que você está dizendo que os primeiros enquanto substantivo, é isso? Isso, primeiros enquanto substantivo e não enquanto ordem do texto, entendeu? Não é o primeiro que foi chamado pelo pai para mas pastorino, pela redação dele aqui,
ele acho que fala no verso, porque os primeiros chamados, né? Então, assim, quando você fala os chamados primeiros, né, no caso do substantivo é uma coisa, agora, pastorando aqui, sempre o mais velho, ou os primeiros chamados, está colocando a ordem do chamamento. Senão, eu entendi assim. Não, então, é a ordem do chamamento, mas essa ordem do chamamento, ela se aplica ao banquete de núpcias e aos trabalhadores da vinha, que é o substantivo que Jesus usa. No caso do filho pródigo, ele não se refere aos filhos como o que foi chamado primeiro e o que foi chamado segundo. Ele vai se referir como o filho mais velho e o filho mais novo, entendeu? Uhum. Certo. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? É só pra gente saber que tem essa diferença, né, nos manuscritos. Isso é importante. Eu começava com Maiara, quer falar? Júlia. Júlia. Pois não, Júlia. É porque eu não entendi. Nesse slide que a gente tá, ele faz parecer que os mais moços e os segundos chamados são melhores, né? Mas na parábola que a gente tá lendo, não é o segundo que não foi, né? Ele disse que ia, mas não foi. É exatamente isso, Júlia. É exatamente isso. Veja só, o que eu ia falar. Há um padrão que o pastorinho está dizendo é assim. Em outras passagens do Evangelho, Jesus também contou parábolas que tinham a ver com filhos, ele cita aí o filho pródigo, aparecem dois filhos, tem um senhor que tem dois filhos. E um deles pede a herança e cai no mundo. Vai para o mundo, gasta o dinheiro, aí se arrepende e volta para casa. E o outro filho tinha ficado em casa. Né? A gente não vai contar a parábola toda. Nesse banquete de núpcias também tem convite para convidados que iam participar do casamento de um filho de um senhor, certo? Então o que o pastorinho está dizendo? Gente, vamos ter um olhar aqui geral sobre o Evangelho. Esse padrão de filho e de primeiro aparece em algumas passagens do Evangelho. O que o pastorinho fez? Recortou essas passagens, colocou uma do lado da outra e percebeu um padrão. Ele percebeu um padrão. O padrão seria o quê? O que é que mais acontece? O segundo, nesses recortes que ele fez, nessas diferentes historinhas, o segundo, seja o segundo chamado, seja o segundo filho, ele é o obediente, tá certo? Nesse padrãozinho é assim, foi segundo igual a obediente. O que o pastorinho percebeu? Que nessa parábola que a gente está vendo agora, de hoje, é justamente isso que você está na dúvida. Saiu do padrão. O pastorinho falou, opa, essa aqui saiu do padrão. Nas outras passagens que tem isso, toda vez que é o segundo ou o mais novo, ele é igual a obediente. Nesse caso não foi assim. Nesse caso foi o primeiro que foi obediente. A pastorinho ficou, por que saiu do padrão? Na Bíblia tem vários padrões. Aí uma das explicações possíveis do porquê saiu do padrão é que existem manuscritos antigos, lá dos primeiros séculos da Bíblia, que não estão escritos como a gente está vendo aqui na tradução de Haroldo, que está escrito como Ismael está lá em Fortaleza com a tradução da Bíblia do Peregrino. Então pode ter sido um problema de tradução e de cópia, certo? Na hora que o pessoal foi copiando os manuscritos, que eram em papiro, o pessoal foi copiando e nesse trajeto alguém fez uma mudança e colocou o segundo no lugar do primeiro, nessa passagem, o primeiro no lugar do segundo. Entendeu? É isso que pode ter acontecido. Aí quem defende que isso pode ter acontecido é quem? Pastorini e Champlin, dizendo, gente, se há um padrão na Bíblia, por que essa parábola aqui foge do padrão? Opa, tem manuscritos diferentes. Então, a gente não tem como afirmar assim, com absoluta certeza. Ah, a parábola original não é como está escrita na tradução de Haroldo ou da Bíblia de Jerusalém. A parábola original é como está lá na Bíblia do Peregrino. A gente não tem como saber disso. Certeza absoluta ninguém tem. Mas há indícios de que, se o padrão é regra, se o padrão foi adotado em todas as parábolas, então o manuscrito mais correto seria o que coloca o segundo como obediente, seguindo o padrão. Entendeu? Então há um problema aqui de cópia de manuscrito séculos atrás. Entendeu? Câmbio. Tá certo, João. Tem tudo. Como a Mayara falou. Mas hoje, olha, agora a gente teria um outro problema.
Porque depois Jesus vai fazer uma pergunta para eles, vai falar assim: e aí, quem foi que cumpriu a vontade do Pai? A resposta vem assim: o primeiro. Se tiver invertido, e aí, como é que ficou a resposta? Mas aí tá invertido tudo, Marisa. Por exemplo, Colocou o segundo aí na do Peregrino? a do Peregrino tá aqui, o último. Por isso que a gente viu, oxi, tá o último, o manuscrito teria que estar totalmente diferente. Eu até estava consultando o grego aqui do Bible Hub. O grego do Bible Hub é a versão da Bíblia de Jerusalém e de Haroldo, que fala Protos, o primeiro. Exato. Né? Esse versículo 31. Exato. Essa versão da Bíblia do Peregrino e essa outra manuscrito muda tudo. Assim, inverte tudo, mas igual mesmo, tá entendendo? Certo, mas aí, Israel, sabe o que acontece? Fica se discutindo, assim, entre os estudiosos, se na verdade, como os fariseus, na verdade, eles queriam pegar Jesus, né? E aí Jesus joga uma pergunta para eles, conta a história e joga uma pergunta para eles, se eles, já sabendo que Jesus estava falando deles, eles resolvem dizer, não, não é o que fez, o que foi trabalhar, foi o que disse que iria, entendeu? Porque já sabia que Jesus ia dar uma resposta que estava falando deles. Como se eles quisessem dizer, pegasse esse texto nosso e na resposta deles não tivesse o primeiro, mas tivesse o último. Porque a gente fica sem saber, afinal de contas, por conta do problema das traduções, se na verdade alguém foi fazer a cópia e quis consertar, sabe? E aí a gente eu sabe. vou ainda colocar um outro problema maior ainda. Estamos no 18º slide de 32. Já chegamos já nessa hora. Acho que seria interessante a gente andar, viu? Isso aí, é verdade. Oxe, cadê o problema? Mas eu acho que a ordem não altera a ordem do produto, a ordem do setor, não altera o resultado aqui, não. Exatamente. O resultado é verdade. Ainda que a resposta deles tenha sido, por exemplo, no nosso estudo, o último, não vai mudar muito. A lição está contida na história que Jesus contou, né? Independe. E a resposta daquelas bem chocantes. Se a gente se transporta para o contexto, assim, a resposta de Jesus, ela diz assim, é como se ele dissesse que o que há de pior naquela sociedade é que foi mais fiel. Assim. Então Jesus estava um pouco duro. É verdade. Vamos seguir então, né? Vamos seguir. Então a próxima seria Maiara. Seria não, será? Vamos lá. Fariseus, publicanos e meretrizes. Mas a parábola não se aplica principalmente aos judeus e aos gentios, mas se refere aos dois corpos dentro do povo judeu, os fariseus de um lado e os publicanos e as meretrizes de outro, nosso amigo Bacon. E Kinner vai dizer: os piedosos consideravam a coleta de impostos e prostituição como práticas fora do judaísmo. Câmbio. Então, por isso daí a gente percebe como era impactante o que Jesus estava falando ali para eles, né? Por essa questão de considerar até que eles estariam ali afastados do judaísmo, excluídos do judaísmo. E nós vamos ver mais para frente também, quando nós chegarmos nesse versículo, no versículo que trata dessa passagem, essa questão de como era uma comparação impactante para eles. Vamos passar então, João? Eu sugeriria que a gente passasse os slides sobre João, uma vez que a gente viu os slides sobre João no estudo passado, mas pela questão do tempo, sabe? Só esse daí, vocês devem ter visto também, né? Esse anterior do versículo. Qual? Volta só no anterior aí. Só por conta de um versículo. Pois comenta aí, Marisa, resumo do estudo. Eu imagino, eu não participei dos últimos estudos, né? Vocês devem ter trazido, só vou fazer a leitura.
Tá lá em Mateus 3 que fala, né? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí tem mais adiante, tem um momento que ele está lá fazendo os batismos, e os fariseus e os saduceus se aproximam, e aí João fala para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele coloca: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí nós já estamos vendo ali uma relação de João com os fariseus já na época do batismo. Eles se aproximavam para poder ver o que estava acontecendo, e João ali convidando-os a produzir esse fruto do arrependimento, que é o que Jesus depois vai dizer, que não, olha, eles não se arrependeram, mesmo depois de ver tudo que foi feito, que as prostitutas e os publicanos estavam mudando de comportamento, né, fazendo esse processo do arrependimento, a mudança de mentalidade, e mesmo assim eles não mudaram. Então é só para nós recordarmos essa questão de que João se dirigia diretamente a eles, trazendo a questão do arrependimento. Justo, isso se reflete na passagem passada também, porque os chefes de sacerdotes, os anciãos, eles tinham medo do povo, porque para os olhos do povo, eles não aceitaram João Batista e, por conseguinte, eles não se arrependeram dos seus pecados. Então eles meio que tinham um ponto negativo com relação à sociedade nesse quesito. O fato deles terem negado João Batista lá atrás se repercutiu para o presente, entendeu? Porque João Batista acabou se tornando uma figura muito popular no imaginário, sabe? Sim, certo. Então vamos seguir. A próxima pessoa seria Nayara. Não sei se Nayara está conosco. Opa! Estou. Eita! Então vamos lá. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e aproximando do primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Essa parábola é introduzida por uma frase familiar. E que vos parece? Que serve de conexão com o material que o antecede, o batismo de João, de acordo com Chan. Essa parábola só é encontrada em Mateus. Jesus começa com uma pergunta para atrair atenção. Mas que vos parece? Uma história sobre 2 meninos é sempre interessante. Essa parábola tem, de fato, muitas afinidades com a parábola do filho pródigo. Ambas começam com as mesmas palavras. Um homem tinha 2 filhos, mas aqui a palavra é literalmente criança. Comentário bíblico de Bacon. Não, eles estão só trazendo essa questão aí de que Jesus está atraindo a atenção através da pergunta, né? E falando ele vai comentar essa afinidade com a parábola do filho pródigo que nós comentamos no início. Alguém quer comentar? Aquilo que eu tinha falado no comecinho, né, da conexão da perícope anterior com essa perícope, Champlin aí ele também tem esse pensamento, né? Então assim, a gente imaginar quem era o público que estava escutando Jesus, a gente imagina, seguindo o que Champlin está dizendo, que era aquele mesmo pessoal que foi perguntar a Jesus de onde é que vem sua autoridade. E Jesus faz a pergunta: bom, eu respondo, se vocês me responderem uma coisa, João batizava pelo céu, né, ou pelos homens. De onde é que vinha o batismo de João? E aí eles continuam conversando, e Jesus diz isso. Aí Jesus faz outra pergunta: o que vos parece? Vou contar uma historinha agora. Eles já estavam ali magnetizados por Jesus, né? Já estavam presos, no bom sentido, com a conversa dele. E aí lançou essa questão para dar uma alfinetada assim, de alto nível neles mesmos, né? Que se achavam dotados de uma autoridade assim, superior, e estavam questionando a autoridade de Jesus. Enfim, Mayara perguntou sobre a criança, e de fato eu fui ver aqui no Bible Hub, aparece a palavra tecna, que pode ser traduzido como filhos, crianças, mas tem mais a ver com criança mesmo, certo? É um filho mais jovem, assim a gente pode dizer. Enfim, são detalhes do textinho grego. Vamos seguindo.
Lembrando, Mais alguém quer comentar? Israel, eu ia comentar. isso aí falando assim, lembrando também essa comparação que ele fala assim da parábola do filho pródigo ali, em Minas Gerais tem até tradutores que falam assim que a parábola do filho pródigo é a parábola dos dois filhos perdidos, né? Então a gente vai ver aí que em Minas Gerais também essa parábola é a parábola dos dois filhos perdidos, né? Porque o primeiro que assume que fala que não vai, ele não vai. Assim como o primeiro na outra parábola, ele assume que ele quer ganhar o mundo e seguir a vida dele, pede a herança para o pai, ele cai no mundo. E interessante que, vamos dizer assim, depois ele se converte e volta para a casa do pai, né? E a simbologia de João Batista, quando ele fala ali, porque João Batista também ele prega para os arrependidos. Quem são os arrependidos, né? Aqueles que carregam em si a culpa, aqueles que não aceitaram a princípio, vamos dizer assim, a ordenança do dono da vinha ou do pai, né? E acabam se perdendo, e acabam se arrependendo. E no caso dos sumos sacerdotes ali, ou os doutores da lei, os anciãos, são aqueles que assumiram a responsabilidade com o pai de seguir, vamos dizer assim, ter o conhecimento da palavra divina, né? Do conhecimento da lei e das tradições. E mesmo assim, vamos dizer assim, foram que aceitaram. Mas depois, a negativa, vamos dizer assim, de ver seus interesses e negarem, né, o trabalho que eles assumiram que iam fazer. Câmbio? Queria fazer só um comentário rapidinho que Mayara perguntou, assim, né, crianças, né? Então, realmente, nessa parábola que a gente está estudando hoje, assim, a tradução seria: um homem tinha 2 filhos jovens, né, 2 filhos infantes. E lá na parábola do filho pródigo, em grego, tem outra palavra que é filho já mais crescido. E faz sentido, porque na parábola do filho pródigo é alguém que chega lá e diz assim: ó, me dá a minha parte da herança que eu quero ir cair no mundo. Então não é um filhinho pequeno, é um cara que já está mais maduro e que teria condições de ter um pensamento desse. Nesse caso aqui, a gente pode pensar, mas isso não era trabalho infantil, né? Como assim? A criança vai trabalhar. Lembremos que o menininho judeu com 12 anos já era considerado um adulto. Então, assim, 12 anos você já está trabalhando, já está ajudando o pai, já está na lida, né? Então, assim, a diferença é que lá no filho pródigo já devia ser um menino com cerca de 20 e poucos anos. Menino não, né? Um homem já feito, de barba. E aqui, pela palavra, era um jovem. Um jovem aí de 12, 14 anos no máximo. Certo? Câmbio. Ok. Podemos seguir então? Podemos. A próxima na leitura seria a Regina. Ok. Em resposta, ele disse, né, não quero, mas depois arrependeu-se e foi. A aplicação mais explícita dos 2 filhos é que o desobediente representa os falsos líderes religiosos, ao passo que o filho que finalmente obedeceu, embora a princípio se recusasse, representa os pecadores notórios, mas que finalmente chegam ao arrependimento. É muito provável que os discípulos de Jesus tivessem vindo principalmente deste último grupo. Todavia, o fato que ambos eram filhos implica em idêntica oportunidade e responsabilidade pelo uso da oportunidade que Deus oferece a ambos. Chantre. Então, pessoal, o pessoal bate muito nessa tecla dos líderes religiosos. Eu não sei, eu saí aqui, não vi se isso foi comentado no slide anterior. Foi não. Foi não, né? Tem não. muita. Então, mais pra frente a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Fica muito nessa questão que estaria se referindo aos líderes religiosos, né? Mas é claro que isso é extensível para todas as pessoas que recebem um entendimento, têm um entendimento, uma condição de fazer um discernimento e a oportunidade ela é para todos, né?
Mas nós vamos ver isso mais pra frente um pouco. Mas sabe por que eu acho que eles frisam isso, Marisa? Porque lembremos que naquela época, Jesus dizia, inclusive, vocês são pessoas que são doutoras da lei, têm a chave do céu e não deixam ninguém entrar. Então, assim, o povão, em geral, ele não tinha um conhecimento tão profundo da lei, sabe? Então nem podia ser exigido tanto deles, porque eles não tinham um conhecimento tão profundo. Aí a tecla acabava batendo sempre em cima dos doutores da lei, dos fariseus, dos escribas, porque eles tinham muito conhecimento. Não que o povo não tivesse, eles iam todo sábado para a sinagoga, escutavam o sermão, né, a pregação e tal. Mas quem realmente conhecia os detalhes da lei eram os líderes. E era um grupinho pequeno de pessoas. Daí a crítica de Jesus ser mais severa para eles, né? Pelo menos eu imagino isso. Câmbio. Exatamente, João. Que é interessante também a apresentação. Pode falar, Ismael. Não, depois de você. O que eu acho interessante também, que até o João está comentando, a questão da palavra menino lá, a questão do bar mitzvah, né? Sim, que sim. que significa o filho da lei ou mandamento em hebraico. Que significa a transição mais importante na vida do judeu, né? Os meninos com 13 e as meninas com 12 anos. Então é a apresentação deles ao templo. Então essa representa, na verdade, essa maturidade, essa responsabilidade que eu já posso assumir o trabalho. Por isso o convite do dono da vinha aos filhos, no caso ali, tratando com criança, mas já tinha a responsabilidade, já tinha a maturidade para assumir a tarefa. Câmbio. O que eu ia dizer rapidinho, estava pensando aqui no slide anterior, essa questão do dizer sim ou dizer não, a princípio, depois. Acho que vai ficar um pouquinho mais para a discussão da próxima semana, né? Mas como o slide do Champlin já está interpretado um pouco, acho que é bom que a gente pense também qual o tipo de sim que foi dado pelo segundo dos filhos, né? Porque aceitar o compromisso e depois não ir, esse sim não foi com tanta firmeza, né? Então pensar só nessa questão, assim, se de fato essa resposta foi verdadeira, né? Meu amigo, faltou o de rocha. Se ele tivesse dito de rocha aí, mas não disse, aí fraquinho. Eu acho. Pelo comportamento dele, não foi corrupção, foi sinceridade, né? Aí vem aquela questão do exemplo, ele é quem determina o que nós somos, de fato, no que a gente diz. Maiara. Olha só, quando você estava falando, João, no início, e entraram pessoas aqui conversando, eu me perdi, não sei se você comentou, mas o que mais chamou atenção aí, quando nós estávamos pesquisando, é essa expressão pecadores notórios. Porque a pessoa disse assim, notoriamente, não quero, não vou fazer, né? Então, seria aí a simbologia, o pastorinho, o Champlin vai colocar como se fosse aí a simbologia, nós podemos entender, são aqueles pecadores notórios, ou as pessoas que, eu adotei esse padrão de vida aqui, que não está conforme a lei divina, e eu vou seguir aqui, e todo mundo é nítido, né? Diferente daqueles que se resguardam numa aparência de... A hipocrisia, né? Uma hipocrisia, de uma santidade que não existe. Exato. Então, o pecador notório, ele vai dizer, não quero, não faço, eu sou assim, pronto, né? Mas depois, o que acontece? Nós temos um processo. Primeiro não, eu não quero. Depois nós temos a evolução desse processo. Ele entra num processo de arrependimento. Sempre nós vamos ver aí a mensagem do arrependimento para depois chegar no trabalho. Então são níveis. Aquele nível em que eu deliberadamente não quero, depois eu entro no processo do arrependimento, que nós podemos aí falar nesse batismo, digamos assim, que o batismo, do ponto de vista espiritual, é uma imersão, né? Batismo é mergulhar. Então, na verdade, nós mergulharmos em novas ideias, em novos propósitos de vida, uma nova mentalidade, novos sentimentos, né?
Então, passa por esse processo do arrependimento até chegar no trabalho. E aí foi, né? Então, achei interessante que nós poderíamos categorizar aí, porque eles vão ser representados pelos publicanos e pelas prostitutas, que eram os pecadores notórios mesmo, diziam eu não quero, mas foram eles que aceitaram o arrependimento. Exato. Show de bola. Vamos lá. Pessoal, uma questão de ordem pelo horário. Como faltam 6 minutos para 9h30, então talvez fosse interessante a Marisa e a Elise destacarem os pontos mais interessantes para a discussão e aí assim a gente guardar as discussões, Boa. interpretações mais próximo de estudo, pode ser? Pode ser. Olha, esse slide aí, que ele vai dizer a mesma coisa e o filho vai responder